Deus colocou o homem. Eu pensava que somente o homem era sua obra-prima e exclusiva, mas encontrei outra obra-prima de Deus no livro de Jó. E quando Deus colocou o homem no jardim, Deus ele não errou na formação. Deus deu toda a autonomia, todo o domínio, que o homem dominasse sobre a terra. Mas a serpente, como ela conhecia o caminho e a trajetória desse jardim, ela entrou e enganou a mulher. A mulher foi enganada pela serpente. E diz o próprio apóstolo Paulo que o homem comendo, Adão, não foi enganado. Agora, depois que ele comeu, ele perdeu o domínio ao qual Deus tinha dado. Não é como os dias atuais, onde as pessoas brigam para dominar território, de maneira nenhuma. O homem tinha um domínio porque foi Deus que deu desde a criação, mas ele perdeu. A serpente passou a dominar por meio do pecado. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo vai dizer: e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado fez a separação. O pecado jogou o homem longe da presença de Deus. O pecado distanciou o homem. Quanto mais o homem peca, quanto mais o homem pratica as coisas que ferem a lei de Deus, o homem torna-se distante. Se engana muita gente pensar, dizer que tem Deus no coração e que Deus está perto. Não, você precisa entender uma coisa: é necessário que o homem compreenda que o pecado fez a separação e agravou os ouvidos de Deus para que ele não vos ouça, como está escrito em Isaías 59, verso 2. Mas eu venho dizer para você que apesar de tudo que aconteceu, o primeiro ele não chegou, o primeiro ele não venceu, o primeiro foi o total fracasso, o primeiro ele tropeçou e fraquejou, mas está vindo aí o último, aleluia, o segundo Adão, que é diferente do primeiro. Eu venho dizer para você que aqui as pessoas brigam, as pessoas numa maratona sempre quer chegar, aleluia, como primeiro. É verdade que no pódio sempre tem um lugar para o primeiro e ele é sempre mais elevado. E aí tem o segundo lugar e tem um terceiro lugar. Sempre o melhor prêmio é para aquele que chega em primeiro lugar. Mas quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e colocou dentro do jardim, esse foi o primeiro Adão. Deus ele não errou, como eu disse na introdução da mensagem. Deus fez o homem perfeito. Deus colocou toda a árvore plantada no jardim, mas disse para o homem: da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha, dela tu não pode comer. Deus não fez o ser humano como robô, robotizado. Deus, aleluia, colocou o homem no jardim e deu a ele um livre arbítrio para ele escolher, tomar sua decisão e fazer da sua vida o que ele quisesse. Ele estava ali para adorar a Deus. A presença de Deus era constante naquele lugar. Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. Deus vinha dialogar. Deus vinha cultuar com o homem. O céu baixava na terra.
Mas quando o homem pecou, Deus trouxe o homem para a conversa e disse: aqui você não pode ficar, porque você virou um transgressor. E aí, onde é que está? Como Paulo vai dizer, por causa de Adão, o pecado entra no mundo e o pecado traz a morte. Hoje Adão aqui vai apanhar, aleluia, até dizer chega. Brincadeira, irmão Roberto, porque nós estamos passando essa pandemia Covid-19 por causa de Adão. Porque se Adão não tivesse pecado, e tem mais uma coisa, não é só culpa do Adão também não, porque todos nós já existia na presciência de Deus e já estava lá, aleluia, no jardim do Éden, porque o próprio Adão representava a raça humana. Por ele entrou o pecado, por ele veio a morte. É verdade, ele não conseguiu chegar no pódio. Nem todos aqueles que correm atrás, aleluia, de uma coroa chega como primeiro, e nem todos que chegam como primeiro ele é vencedor. Adão não chegou aonde Deus queria, porque Paulo na carta aos Romanos aponta que por um homem entrou o pecado e a morte entrou no mundo, isto é, Adão, com isso tudo pecaram por intermédio dele. Então percebemos que tanto Cristo como Adão são representantes de toda a raça humana. Adão no critério da desobediência e Cristo na obediência. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, aleluia, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O primeiro, ele era natural, ele não entendia as coisas do céu. O primeiro, ele era terreno, foi feito da terra, foi feito do pó. E tem uma coisa, Deus sentenciou o homem é sentenciado por Deus, porque Deus chamou o homem para uma conversa, e que depois a maldição tomou de conta da terra. Deus diz para o homem: olha, não se esqueça que tu és pó, e do pó tu vai tornar. Tu viesse do pó e vai voltar para o pó, aleluia. Só escapará esse se Cristo voltar daqui para amanhã. Mas se o Covid levar, a morte chegar e tragar, aleluia, se cumprirá a sentença que Deus sentenciou o homem a tornar-se, a voltar o que era. Oh glória, aleluia. O primeiro ele era natural, o primeiro era terreno, o primeiro era alma vivente, e por ele o pecado e a morte entrou no mundo. Aleluia. Oh glória. Então, se pela transgressão da lei de um homem entrou o pecado no mundo, por meio dele todos pecaram. Mas pelo sacrifício definitivo de um justo, Jesus Cristo, somos conduzidos a Deus, vivificado no Espírito. E Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 47: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, em espírito vivificante. Mas não o primeiro espiritual, sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, mas o segundo homem é do céu. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo.
Cristo, sendo o primeiro natural e o segundo espiritual. Pelo primeiro entrou o pecado no mundo, pelo segundo somos livres da lei do pecado e da morte. Oh glória! O primeiro não chegou, o primeiro foi derrotado, o pecado venceu, mas o último, ele foi enviado por Deus para salvar o mais vil pecador, aquele que está no charco de lodo, sem força para se levantar, para se erguer. É a igreja com a bandeira estendida, com seu pendão levantada, balançando de norte a sul e de sul a oeste, aleluia, dizendo em uma só voz: é 110 anos que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, está fazendo e proclamando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, prepara o homem, aleluia, e leva para o céu. O primeiro não chegou, o primeiro perdeu no jardim, o segundo ganhou no deserto. O primeiro caiu no jardim, o segundo se manteve em pé no deserto. Como vai dizer o evangelista São Mateus no capítulo 4, depois de 40 dias, apresenta a serpente, lá vem ela, a mesma que rendar, aquela que entrou no jardim do Éden, ela entra no deserto. Agora para tentar o Filho de Deus, o que ele apresenta? Primeiro ele apresenta pedra, porque se ele quisesse matar a fome de Jesus, ele tinha apresentado pão e não pedra, porque é isso que o diabo tem para oferecer. O diabo só tem pedra, aleluia. E porque Jesus não transformou pedra em pães, não foi para satisfazer a sua fome, não foi para satisfazer o desejo da antiga serpente. Jesus, ele venceu no deserto. O primeiro caiu no jardim, o segundo se manteve em pé, porque esse, aleluia, foi enviado do céu para desfazer toda a fortaleza, desbaratar as estruturas de Satanás. Aleluia. Oh glória. O primeiro ele perdeu o ministério, perdeu a credencial, perdeu foi tudo. Aonde estava seguro agora estava perdido. O homem estava seguro, protegido por Deus, agora está perdido. A deriva. Agora o segundo trouxe para nós o ministério da reconciliação. E Paulo vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17: e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizera nova. Por que Paulo está falando assim? Porque Paulo está falando da velha criatura. Paulo está falando do velho homem. Paulo está falando da velha natureza, da forma em que o homem, aleluia, ele ficou depois que o pecado entrou. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, como Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, por mais que ele fosse mestre, doutor, rabino, ele não compreendeu o nascimento, como também já foi lido aqui, aleluia, pelo nosso irmão Roberto.
Tomé também não conseguiu entender e compreender o caminho. Estava na frente dele. Tomé já tinha passado pela porta. Aleluia. E agora pergunta: nós não sabemos o caminho. Aí Jesus usa um artigo definido: eu sou o caminho. Você está vendo, Tomé? Eu sou o caminho. Você já passou pela porta, aí você vai continuar, porque Jesus é o caminho. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Da mesma forma que aquele homem não entendeu acerca do nascimento e das coisas terrenais que Jesus falou, isso aqui é o homem natural. Mas Jesus pega a velha criatura perdida. Não vale um vitém, não vale uma prata furada, mas houve alguém que pagou o preço, como disse irmão Roberto, e o preço que foi pago, foi bem pago. E Jesus não coloca a gente em leilão. Jesus não negocia aquilo que ele compra, porque ele comprou com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mas para quê? Para que nós fôssemos nova criatura em Cristo Jesus. Ele pega as coisas velhas, ele pega as coisas antigas e joga, aleluia, no oceano, para que não se lembre mais dela. E a vida do homem passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma forma de vestir, de andar, de falar, de se proceder, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Ora, em tudo aprove. Ora, tudo provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, oh aleluia, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É essa palavra que nós pregamos. É o ministério da reconciliação que o próprio Filho de Deus veio e entregou para a sua igreja, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus o exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilie com Deus. Em Cristo tudo se fez novo, por meio dele fomos reconciliados com Deus, deixado as antigas coisas do nosso velho homem para trás. Também nos deu esse ministério da reconciliação, confiando esta palavra de reconciliação para com os homens, no qual nos tornamos embaixadores em nome de Cristo, com o objetivo de reconciliar os outros para com Deus. O último, ele é espiritual. O último, ele veio do céu. O último, ele é espírito vivificante, e por ele somos livres da lei do pecado e da morte. O último Adão, ele veio para fazer o que o primeiro não conseguiu. O primeiro não chegou, mas o segundo veio e trouxe para nós a salvação, a remissão dos nossos pecados, e escreveu o nosso nome no livro da vida, e abriu as portas das mansões celestiais. Só vão passar, só vão entrar no céu aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Oh, glória. Primeiro não chegou, primeiro não obteve vitória, mas o último, o diabo não venceu. Tentaram matar Jesus antecipadamente, fora da agenda de Deus. Quando nasceu, então ontem eu cantava um hino que falava do caminho, e eu achei interessante.
O mandamento de Maria, para quem quer andar na luz. Eu estava ensaiando esse hino. Não é tomá-la como guia, mas é conhecer. Enquanto eu cantava, o Espírito Santo ministrava a mim uma mensagem. Eu não sei onde eu vou pregar, mas eu vou pregar. Vou cantar o hino e vou pregar. Tem uma mensagem nesse hino. Aí achei interessante, porque os magos foram procurar Jesus. Olha aí a mensagem. No caminho errado. No palácio do rei Herodes. Se os magos não chegam lá e não tomam conhecimento, ou não dá a conhecer a Herodes que o rei do judeu tinha nascido, Herodes não tinha sentenciado as crianças de 2 anos abaixo para morrer. Jesus, com 2 anos de idade, já era sentenciado à morte, mas não estava na agenda de Deus. Jesus completa 12 anos, sobe a Jerusalém, está no meio dos doutores. Mas quando Jesus começa o seu ministério, tramaram várias vezes, até mesmo jogar ele num precipício. E ele, pelo Espírito Santo sendo guiado, saiu no meio da multidão e desapareceu. Porque ele não era o primeiro Adão, ele era o segundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que os primeiros serão os últimos. E aí ele pega, os últimos serão. Você entendeu? Oh, aleluia. Deus não fez o homem dotado de poderes como Superman, como Batman, como a Mulher Maravilha. Não. Deus não. Como tem aí o Esquadrão. Deus fez o homem normal, como é eu e você hoje. Só que nós somos dominados pelo pecado. Mas irmão, mas como vencer o vício? Como vencer os pecados? E o pecado não está tão longe não, meu amigo. O próprio Deus disse para Caim: o pecado já à porta. O pecado não está longe não, está perto. Cabe eu e você vencer com a ajuda do Espírito Santo, aleluia, e com a graça de Deus derramada sobre nós, e as misericórdias de Deus é que nos mantém vivos, porque nós não merecemos nada da parte de Deus, mas a prova do amor de Deus, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5 e 8, que ele prova o seu amor para conosco, ao qual Deus entregou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Que você venha para Cristo enquanto é tempo, porque enquanto a vida há esperança. Eu vi um senhor dizendo na feira, eu estava comprando um peixe, e o senhor começou a conversar e começou a dizer: a esperança é a última que morre. Eu olhei para ele e disse: como é a história? Repete para mim, que eu estou ouvindo agora logo de manhã cedo. A esperança lá fora é a última que morre. Eu disse: é verdade, a do mundo, mas a do Senhor Jesus, ao qual eu conheço e confio, aleluia. Essa esperança está viva. Aleluia. E essa nossa esperança, ela nunca morre, porque ela já morreu e ressuscitou. Que Deus continue vos abençoando. Muito obrigado pela oportunidade. Só tenho que agradecer a Deus.